Jesus, tu és a melodia, a voz sufocante a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo da minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és para sempre a minha vida. Jesus, és verdade, meu ser. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um momento e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu cantar. Os ventos em seus olhos
tarde, irmãos. É muito bom poder estar novamente aqui. E claro que numa situação diferente, como a gente já tem falado, mas de qualquer forma tem sido esse o momento e a forma que nós temos encontrado para poder transmitir, para poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, as mensagens para que os irmãos tenham disponível e assim possam estar juntamente com a sua família, no seu lar, na sua casa, acompanhando, ouvindo e podendo assim também ser edificado na palavra do Senhor. Então, nesse sentido, nós nos alegramos em poder realmente pregar a palavra do Senhor e ter essa forma de comunicação para podermos fazer isso nesse instante. Nós queremos hoje então prosseguir e nós vamos terminar uma série de mensagens que nós iniciamos, intitulada de quarentena, e especificamente por causa desse momento que estamos vivenciando. E nós então iniciamos essa série de mensagens falando sobre a vida de Noé. Nós vimos lá a respeito do tempo de Noé, do que ele passou, do dilúvio que ele enfrentou e como Deus cuidou, como Deus sustentou, abençoou a sua vida, a sua família, poupou a vida deles. Depois nós vimos uma segunda mensagem, fomos para a vida de Moisés e nós estudamos um pouquinho também, pudemos lembrar um pouco da história de Moisés e vimos como Deus também trabalhou na vida de Moisés. Aliás, o número 40 é bem familiar a Moisés, né, que a gente observou. Se você por acaso perdeu essas mensagens, não assistiu, então é possível você retornar, ir lá no YouTube e acompanhar cada uma delas, né? Então nós vimos lá Moisés e a quarentena também que ele passou e como Deus também trabalhou e usou a vida de Moisés. Por último, nós vimos a Elias e vimos como Deus também trabalhou na vida do seu servo Elias e também 40 dias, né, você vai ouvindo lá a mensagem, você vai entender porque os 40 dias na vida do profeta Elias. E hoje eu encerro essa série, tendo em vista que a semana passada, no último final de semana, nós falamos sobre a Páscoa. Então hoje a gente vai encerrar essa série intitulada Quarentena, falando sobre Jesus, né? Falando sobre Jesus. Então nós vamos chegar lá na vida de Jesus. E eu quero convidar inicialmente então você, juntamente com a sua família, para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar. Lucas 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Muito bem, irmãos, lemos
acabamos de ler Lucas capítulo 4 e uma passagem dos Evangelhos que nós encontramos em 3 dos Evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, encontramos algo específico a respeito da tentação ou da provação que Jesus enfrentou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O título da nossa mensagem, finalizando essa série de mensagens, é 40 dias sendo provado. 40 dias sendo provado. Alguém já disse assim, que Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação ou provação. E quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos muito bem isso, muito facilmente isso, ao vermos que o próprio Senhor Jesus Cristo também foi tentado. Aliás, não somente foi tentado, em todas as coisas, em todas as áreas, e no período que ele aqui esteve, ele passou por diversas provações, e até mesmo podemos dizer assim que a maior delas, é claro, sem dúvida, e a maior dificuldade enfrentada pelo Senhor Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário, mas ele foi até o fim, ele deu a sua vida, ele entregou-se em nosso lugar. Mas o que eu quero hoje falar com os irmãos, especialmente a respeito desses 40 dias que Jesus foi provado, foi tentado lá no deserto. O Senhor Jesus Cristo, os Evangelhos narram que Jesus, ele tinha acabado de passar pelo batismo, e ele estava iniciando o seu ministério público, por volta lá dos seus 30 anos, e ao iniciar o seu ministério, depois de ter sido batizado, de ter sido, de certa forma, ali no batismo de Jesus, houve a consagração, a unção, vamos dizer assim, de Deus Pai, para que Jesus então pudesse realizar e desenvolver o seu ministério, a sua missão para a qual ele aqui veio. E Jesus então, logo depois desse momento tão bonito, tão importante na vida de Jesus, a Bíblia diz que Jesus então é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E Jesus vai passar ali no deserto 40 dias. 40 dias. É uma verdadeira quarentena, a gente pode dizer. Uma verdadeira quarentena. 40 dias no deserto sendo tentado. Em todo esse período, o texto bíblico vai deixar claro isso para a gente, que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Daí o título da nossa mensagem, 40 dias sendo provado, sendo tentado. Mas para a gente conhecer um pouquinho melhor, ou entendermos um pouco melhor a respeito desses dias que o Senhor Jesus Cristo foi tentado, nós vamos observar alguns aspectos então, inicialmente, desse momento em que Jesus esteve ali no deserto. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, Jesus, ele foi batizado e ele saiu da água do batismo e ele então é conduzido pelo Espírito ao deserto e para ser tentado, para ser provado. Isso já inicialmente já nos mostra o seguinte, irmãos, essa ocasião que Jesus está vivendo mostra que o fato de nós sermos de Deus, filhos de Deus, não nos isenta das provas nesse mundo. Ao contrário, veja que Jesus é o próprio Filho de Deus, o Deus conosco, Deus Emanuel, Deus encarnado, mas Ele
após ter passado pelo batismo, agora ele é conduzido para a provação, para a tentação. Um servo de Deus já disse o seguinte também sobre esse momento. Ele disse assim: no Jordão, no Rio Jordão, no batismo de Jesus, o Pai testificou a respeito de Jesus e ficou provado que ele era o Filho de Deus. Mas no deserto, aonde Jesus ia ser tentado, no deserto ele foi tentado para provar que ele era homem perfeito. Ou seja, que Jesus de fato estava aqui entre nós e passou por todas as tentações e provações que nós também passamos. Ali então, nesse lugar no deserto, Jesus, conduzido pelo Espírito, ele vai ser provado, tentado. Como já mencionei, irmãos, isso mostra inicialmente que o fato de sermos de Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus, nós também, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, você que é salvo em Cristo Jesus, isso não nos isenta de passarmos por provações na nossa vida. Pelo contrário, se o próprio Jesus passou por isso, imagina também os seus seguidores, os seus filhos, também passarão por isso. Então isso já inicialmente, já nos remete, nos faz lembrar, e até mesmo isso nos acaba sendo uma vacina, eu diria, contra certos pensamentos errados e difundidos por aí afora, de teologias erradas, não bíblicas, que ensinam que o Filho de Deus não pode sofrer, não pode enfrentar provações. Ora, o próprio Jesus está sendo conduzido pelo próprio Espírito para ser provado. Quanto mais nós. Então, nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ninguém está livre, irmão, de ser provado. Ninguém está livre, nenhum de nós. Daniel, vou pegar alguns exemplos bíblicos, né? Daniel, lá no Velho Testamento, ele passou por diversas provações. Uma delas foi ser lançado na cova dos leões. E alguém já disse assim que Deus não livrou e não livra, né, os seus servos, não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Assim como Daniel e os seus amigos na fornalha lá de fogo, assim como Jó e tantos outros servos de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que Deus não nos livra das dificuldades, das provações. O fato de você ser cristão, de você crer em Deus, não imuniza você de enfrentar provações e tentações nesse mundo. Isso é um erro, isso não é bíblico. Pelo contrário, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles também passam por provações, enfrentam lutas, enfrentam tentações aqui nesse mundo, como o próprio Senhor Jesus Cristo passou. Então, inicialmente, é bom nós lembrarmos disso, lembrarmos que Jesus sai do batismo, mas é conduzido ao deserto para ser provado. Segunda coisa que é importante lembrarmos, irmãos, relacionado a essa passagem, é que nós vivemos num mundo, e Jesus foi conduzido ao deserto, e lá ele foi tentado, diz a Bíblia, pelo diabo. E o diabo não é uma lenda, não. O diabo não é uma coisa imaginada. O diabo é real. Satanás é real. O reino das trevas é real, irmãos. Tanto é que Jesus é tentado nesses 40 dias pelo diabo. Então, nós temos que lembrar que ele não é uma ideia simplesmente, como alguns dizem, não. Ele é alguém muito real. A Bíblia diz que Satanás, que o diabo é um anjo caído, é um ser maligno, perverso, ladrão, mentiroso. Ele é chamado de antiga serpente, o leão que ruge, o destruidor, o Deus deste século,
o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse é o diabo. E esse ser maligno, ele age sem tréguas, procurando de todos os meios atingir as pessoas em todos os lugares, em todos os tempos. A Bíblia diz que ele anda em derredor, ele arma ciladas, ele é mentiroso, o pai da mentira, e assim por diante. O seu grande alvo é perseguir o Filho de Deus, Cristo Jesus, e a sua igreja, aqueles que são dele. Esse é o grande alvo dele. A sua obsessão é frustrar os planos de Deus. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos propósitos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas o alvo do inimigo é esse. Esse é o alvo dele. E ele é chamado então de o tentador. Foi ele quem tentou Adão lá no jardim do Éden, Adão e Eva. E é interessante que o mesmo diabo que tenta, ir lá usando a serpente para tentar Adão e Eva, agora diante de Jesus, ali no deserto, ele também se apresenta e ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo. É interessante ainda você pensar, você pode fazer a seguinte comparação, que lá no jardim do Éden, o primeiro Adão, ele fracassou no meio de um jardim, mas Jesus agora, o último Adão, vai dizer o apóstolo Paulo, triunfou no meio de um deserto, Então, se Adão caiu, se Adão e Eva caíram, Jesus, mesmo num deserto, cercado por feras, tentado pelo diabo, depois de 40 dias sem comer, mas ele triunfa, ele vence todos os ataques com os dardos inflamados do maligno. Então essa é a segunda observação que eu quero fazer. Quando a gente pensa em tentação, em provação, às vezes a gente fica pensando, mas o que de fato é realmente tentação, provação? E aí, se a gente olha a palavra na língua grega, ela tem o seguinte significado. A palavra tentação, a palavra provação, ela diz o seguinte, eu vou mencionar 3 significados mais comuns dessa palavra. Número 1, tentação ou provação significa provo, experimento, examine. Segundo, número 2, tentação quer dizer tentar, solicitar a pecar, e essa palavrinha também é usada como, daí que vem a origem da palavra o tentador, de tentar, de solicitar a pecar. Número 3, a palavra tentação também significa aflição para experimentar o caráter ou provar a fé e paciência. Aflição para experimentar o caráter ou provar a fé e paciência. Então a ideia de tentação é exatamente isso, Por isso que a palavra, às vezes utilizamos aí tentação e provação, ainda que tem uma breve diferença nessas duas coisas, mas quando você puxa a origem da palavra, a mesma palavra muitas vezes é traduzida como tentação, outras vezes como provação. Mas eu avanço um pouquinho mais para dizer então para os irmãos, ainda pensando ali na passagem de Jesus a respeito do que ele estava enfrentando, das circunstâncias que ele enfrenta e que ele passa aqueles 40 dias. Jesus então saiu do batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele então fica 40 dias num deserto. Nota o seguinte, irmãos, era um deserto, não era um jardim como Adão e Eva. Se Adão e Eva estavam cercados por um paraíso, Jesus estava cercado por um lugar de desolação e solidão, e um lugar
extremamente árido, um lugar difícil. A Bíblia diz ali, menciona cercado por feras. E é interessante que Jesus permanece ali por todo esse tempo, sem trégua. A expressão usada na Bíblia, 40 dias sendo tentado. Ou seja, quer dizer que ele, o tempo todo, ele estava lutando, passando por aquela aflição, de todas as formas, de tentações de todos os lados. E a gente pode dizer assim que depois de 40 dias, e aí, como a gente tem falado bastante nesses dias, quarentena, né, a palavra virou comum nos nossos dias, por causa da pandemia do Covid-19. Mas nota, irmãos, mesmo nós estamos aí passando por um momento difícil, um momento que exige tantas coisas diferentes da nossa vida. Por exemplo, estamos aqui fazendo o culto, né, pregando com a igreja totalmente vazia, vamos dizer vazia, somente um irmão aqui comigo, né? Então, muitas mudanças, muitas coisas estão acontecendo, mas irmãos, nada se compara a 40 dias no deserto, sozinho. Se você acha que está difícil, né? Imagina 40 dias no deserto, sozinho, cercado por feras, sem comer, e mais ainda, irmãos, sendo tentado pelo diabo. Jesus permanece ali. Certamente já no finalzinho desse período, Jesus estava muito cansado, sozinho, com fome, esgotado fisicamente. Imagina, né? Se a gente pensa em termos de comida, basta você fazer a experiência de ficar sem uma refeição e a gente já fica, o organismo da gente já sente. Imagina como não estava o Senhor Jesus Cristo, debilitado nesse momento. E aí, sendo tentado, e a impressão que nós temos é que parece que nesse momento há um ataque mais feroz ainda do diabo sobre Jesus, para que então, nesse último instante, vamos dizer assim, nesses últimos momentos da tentação, ele possa de alguma forma derrotar Jesus, ou levá-lo a cair em pecado. E é sempre assim o diabo, ele procura nos atacar quando estamos vulneráveis, irmãos, quando estamos passando por estresse físico, emocional, espiritual. E aí o diabo, que é astuto, que é sagaz, o tentador, ele então vem com seus dardos inflamados. Mas Jesus enfrentou tudo isso. Solidão, saiu de um lugar público e foi para o deserto. Enfrentou fome, ficou debilitado, estômago vazio, efeitos certamente indescritíveis no seu corpo. Enfrentou as feras que estavam ali no deserto. E dizem os estudiosos que naquele deserto viviam, né? Hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras e leões. Mas Jesus enfrentou tudo isso. Como já mencionei, o diabo, ele tenta ele é o tentador, ele procura os momentos mais que as pessoas estão vulneráveis. Mas nós sabemos também que o ser humano, ele luta, né? Ele passa por lutas, e ele também tem a questão não somente do ataque externo do inimigo, de Satanás, mas também João vai nos alertar a respeito daquilo que envolve tudo que há no mundo, e envolve aquilo que está dentro de nós. João, por exemplo, fala sobre o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. E é interessante que quando o diabo ele vem até Jesus, ele tenta atacar dessa forma. Ele tenta fazer o que? Ele tenta justamente atacar nessas três direções.
oferecendo comida para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão, porque ele sabia que estava debilitado fisicamente. Conduzindo Jesus para que Jesus pudesse contemplar todos os reinos do mundo, desejo dos olhos. Então o diabo, ele procura, ele tenta justamente naquelas áreas que ele sabe que nós somos vulneráveis. E é por isso que a Bíblia fala para nós vigiarmos e orarmos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus então nos lembra disso, e aí a gente pode pensar também como é que Jesus, ele vence a tentação. Na verdade, Jesus, nesse período, a gente pode dizer assim, que as suas armas para essa batalha, para vencer a tentação, a provação, a primeira delas, a gente pode dizer assim, ele certamente estava orando, né? Estava orando nesse período, em plena comunhão com o Pai. O próprio Espírito Santo levou ele, conduziu ao deserto. Então ele estava em comunhão com o Pai, sendo tentado, mas a oração o fortalecia. Alguém já disse assim, que o que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Então, não era o fato do inimigo estar ali, mas é o fato das pessoas estarem distantes de Deus, sem comunhão com Deus, sem vida com Deus. É isso que leva à derrota na vida das pessoas. Mas Jesus transforma aquele deserto de tentação em jardim de comunhão com Deus. Por isso que quando a gente ora, a gente prevalece, porque Deus ouve a nossa oração, e nós somos fortalecidos em Deus, as nossas forças são renovadas no Senhor, somos fortalecidos nele, na força do seu poder, e aí a gente pode, por mais difícil que seja a situação, a circunstância, o local, o inimigo que estejamos enfrentando, mas nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente pode dizer que a segunda arma que Jesus utiliza, e muito claramente ali no texto, Jesus se utiliza da palavra de Deus. Olha que interessante, irmãos. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, na direção do Espírito Santo, mas ele faz uso da palavra de Deus o tempo todo. Quando o diabo se dirige a ele dizendo para ele assim, transformar aquelas pedras em pães, Jesus vira e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus na verdade cita o que? Ele cita a própria palavra, textos lá do Antigo Testamento. Irmãos, a palavra de Deus é que nos fortalece, ela é alimento para a nossa alma, ela que nos dá força, que nos dá vida, que revigora, que restaura a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 19. E Jesus então mostra que a palavra de Deus é a nossa defesa, o nosso escudo. E você firmado na palavra, fortalecido na palavra, e é por isso que é tão importante, irmãos, você se alimentar da palavra. Eu sei que nesses dias agora a tendência é muitos ficarem vendo as notícias, as informações, e são tantas e tantas coisas, as redes sociais inundadas de coisas. Mas irmão, não que você não deva ver as informações, acompanhar o que está acontecendo, mas encha o seu coração com a palavra, leia a palavra, medite na palavra, revigore-se na palavra do Senhor, ame a palavra do Senhor, como dizia Davi: ó quanto eu amo, Senhor, a tua palavra é a minha meditação o dia todo. Então faça da palavra realmente alimento para a sua alma, porque quando você for tentado, provado, a palavra vai estar no seu coração, e ela vai ajudar você a não pecar contra Deus. O próprio Jesus,
mostra e nos ensina a respeito disso. E por fim, então, a gente pode dizer assim que Jesus, depois de 40 dias sendo tentado, naquela situação, naquele deserto, cercado por feras, sendo tentado pelo diabo, com debilidade física, emocional, mas a sua comunhão com Deus, a sua vida em oração, a palavra de Deus na sua vida o fortaleceu e deu tudo o que ele precisava para vencer o inimigo, para vencer as tentações, para vencer as provações. Jesus então teve vitória sobre a tentação, venceu a tentação por causa da sua comunhão com Deus, do seu caráter santo. E ele então resistiu ao diabo, e a Bíblia diz: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. E de fato Lucas diz que apartou-se, no finalzinho do capítulo 4, versículo 13, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Ou seja, não quer dizer que o diabo nunca mais tentou a Jesus. E é só a gente continuar lendo os evangelhos, a gente percebe como Jesus vai ser provado e tentado pelo diabo em outras ocasiões. Mas note que Jesus, ele usou as armas espirituais e se fortaleceu em Deus para que vencesse aquela tentação, aquela provação. Jesus venceu a tentação porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele era o Deus encarnado, mas porque ele também conhecia muito bem a palavra de Deus. Depois de resistir ao diabo, diz a Bíblia que ele foi servido pelos anjos. Servido pelos anjos. Ou seja, depois da enorme tempestade, veio a abundância. Veio a abundância. E aí eu quero concluir hoje, irmãos, novamente fazendo algumas considerações. Olhando para... Interessante que a gente olhou lá na vida de Noé, de Moisés, de Elias, mas a gente observou que até mesmo Jesus passou por esse período de 40 dias, por essa quarentena, e foi um momento muito difícil para Cristo. Mas ele venceu a tentação. E aí eu encerro com algumas considerações para as nossas vidas, do nosso tempo agora. Olhando para esse texto tão rico, que podemos aprender tanto, a gente pode tirar algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeira aplicação: todo cristão deve saber que existem tempos de prova. Todos os cristãos devem se lembrar disso, que nesse mundo, irmãos, todos nós vamos enfrentar provas, e que as provas acabam sendo e servindo para o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento, a nossa aproximação muitas vezes maior de Deus nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Nele a gente tem paz. Mas ele diz mais, ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca disse que a gente não ia enfrentar provações. Jesus nunca disse que não íamos ter aflições nas nossas vidas. Ele disse que nós encontraríamos paz nele, irmãos. E essa é uma verdade que nós precisamos nos lembrar. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nós podemos passar por diversas provações, podemos enfrentar tentações na nossa vida, mas tem de bom ânimo, irmãos, tem de bom ânimo, porque Ele venceu, Ele já venceu, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é para Ele, é para Cristo que você deve olhar, e é dele que vem a sua paz, mesmo nesses momentos turbulentos. É a paz que vem dele, que consola e que acalma o nosso coração.
Salmo 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Viu? Muitas, ele diz, são as aflições do justo. Ele não está dizendo assim que o justo não passa por aflições. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo. Mas ele diz assim: mas o Senhor o livra de todas. Que bênção, né? Então a promessa de Cristo é que Ele está em nós, conosco. É Ele que nos dá paz. Ele não nos livra da provação, mas na provação. Ele está ali juntamente conosco, junto no barco, no meio da tempestade, mas Ele está conosco e dá paz ao nosso coração. Segunda aplicação que eu quero fazer: todo cristão deve estar atento aos diversos métodos de Satanás. Irmãos, não devemos ignorar os ardis, as ciladas do inimigo. Satanás tenta de todas as formas, lança seus dardos inflamados, ruge como leão, é astuto, é sagaz, mentiroso, caluniador e etc. Então, esteja atento. Não dê espaço para o diabo na sua vida. Cuide, fique atento. Se até o próprio Senhor Jesus, Ele foi lá, Ele ousou ir lá tentá-lo, quanto mais nós. Por isso Tiago vai dizer assim, Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se, irmão, se coloque debaixo da boa e poderosa mão de Deus, resistindo então ao diabo, e ele fugirá de vós. Em terceiro lugar, uma terceira aplicação que a gente pode fazer é que todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim, leia para os irmãos: porque naquilo que Ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha que bênção. Jesus sabe o que é passar por provação muito bem. Jesus sabe o que é ser tentado em todas as coisas, e por isso Ele pode socorrer a gente. E é por isso que você deve ir a Ele, deve buscar nele socorro no momento oportuno. Leio mais um versículo ainda em Hebreus, 2 versículos que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versos 15 e 16. Irmãos, Cristo está pronto para socorrê-lo. Então, e Ele passou por todo tipo de tentação, de provação, e você pode chegar ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, chegar ao seu trono de graça, para você achar misericórdia e graça no momento oportuno. Então, se você precisa disso, vá até Cristo, ao seu trono da graça e misericórdia, para que você possa achar graça diante do Senhor. Em quarto lugar, e finalizo, Deus é fiel. Isso quer dizer que, por mais que a gente possa enfrentar as dificuldades, 1 Coríntios 10, 13 nos lembra que Deus não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, Ele vai prover livramento, de maneira que a gente possa suportar. Então, nós precisamos lembrar disso. Deus não vai permitir algo além daquilo que podemos suportar. Eu finalizo então dizendo as palavras e lembrando as palavras de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem, são eternas. Irmãos, Deus é fiel, e você deve se atentar para as coisas que são eternas. Ainda que a gente enfrente lutas, provações, mas o nosso interior ele vai sendo renovado pelo Senhor a cada dia. Chegamos ao final então dessa série, quarentena. Falamos hoje sobre Jesus, e eu espero que você possa ter sido edificado com a palavra do Senhor nesse sentido. Deus abençoe, fortaleça e anime nesses dias, olhando para esses exemplos na Bíblia de pessoas que também passaram por momentos assim, mas que foram sustentados, trabalhados, moldados pelo Senhor e viveram para glorificar o nome do Senhor. Finalizo então, convidando você a orar. Nós vamos orar e finalizar esse tempo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra viva e eficaz. Louvamos-te de maneira especial por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvamos a Deus porque Ele veio a este mundo, deu a sua vida em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Mas também, ó Deus, enquanto aqui esteve, no momento em que Ele foi provado, tentado, Ele nos ensinou e nos deixou um exemplo de como devemos vencer, ó Deus, as provações, as tentações. E Ele lutou com tudo isso e venceu todas elas para glorificar o teu santo e bendito nome. E nós hoje também, ó Deus, temos o privilégio de, quando enfrentamos provações, temos o Senhor que nos socorre no tempo oportuno, e que nós possamos praticar isso. Nesses momentos de dificuldade que estamos passando, possamos buscar mais a tua face, mais a tua presença, nos firmarmos na tua palavra, resistirmos ao inimigo e glorificarmos o teu santo e bendito nome. Damos-te graças, meu Deus, te louvamos e rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém?